pessoal, aqui é a Ana Flávia, professora de Ciências e Biologia. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o conteúdo da semana 1 do PET volume 7, que é sobre primeiras máquinas. Pessoal, antes de começar, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com um amigo, para você fazer o meu canal crescer, você me ajudar nessa tarefa aí. Pessoal, então antes de começar com o tópico de primeiras máquinas, então as primeiras civilizações, os primeiros povos, né, eles utilizaram as máquinas simples, que são diversas. Então a gente tem as rodas, os arados, as balanças, as cunhas, os planos inclinados, os parafusos, alavancas, roldanas ou polias, que foram importantes para ajudar a melhorar a agricultura, construir as cidades, ampliar o comércio, até mesmo guerrear, né? Por algum motivo ou por algum interesse. Então, a criação desses instrumentos para defesa ou contra o ataque de predadores, eles são importantes para facilitar a caça, o corte dos alimentos. Essas primeiras máquinas, que são muito simples, elas vão utilizar com tarefas também muito simples. Então, tarefas de cortar, triturar, perfurar e outras, né, são utilizadas aí as primeiras máquinas e as máquinas simples. Então, pessoal, as máquinas simples, a gente pode dizer que elas são construídas apenas de uma única peça, né? E como a gente já falou, vão realizar atividades simples. E quando a gente combina várias máquinas que são simples, a gente possui máquinas que são chamadas de compostas e vão realizar atividades mais complexas, tarefas mais complexas, vão ser multitarefas ou vão aprimorar, fazendo com que essas máquinas simples combinadas, formando uma máquina composta, tenham uma maior eficiência, né? Então a atividade seja realizada com maior agilidade. E isso, né, é super importante para a gente, no nosso dia a dia, a gente ter maior agilidade e eficiência nas nossas tarefas. Então, essas máquinas simples, elas são usadas há muito tempo, né, por diversas civilizações. E as máquinas compostas, elas começaram a chegar com maior força e mais desenvolvimento a partir da nossa Revolução Industrial, né? Então, com a Revolução Industrial e a criação dessas máquinas que a gente chama de máquinas compostas, que a gente já falou desse ano, né, sobre Revolução Industrial, a gente aumentou significativamente essas tarefas, né, e como a gente realizava-as. E a gente vai falar agora um pouco sobre alavancas. Então, as alavancas são peças rígidas que podem girar em torno de um eixo, denominado ponto de apoio. Então, o eixo da peça, né, a gente é chamado de ponto de apoio. E assim, né, nessa forma que ela vai ter esse eixo, esse ponto de apoio, vai aumentar o efeito da força aplicada de maneira adequada em suas extremidades. Então, isso vai fazer com que a alavanca tenha um movimento. Então, a alavanca ela é formada de 3 partes fundamentais. Então, a primeira é a força de potência, a segunda, a força de resistência, e a terceira e última é o ponto de apoio. Lá no PET vai ter uma pergunta sobre isso, então prestem atenção. A força de potência é onde ocorre a aplicação da força. Então, é onde eu vou colocar realmente a força. A força de resistência é o ponto que vai sofrer essa ação de potência. Então, um está ali relacionado ao outro, prestem atenção. Então, a força de potência ela é relacionada à resistência. E o ponto de apoio é o local onde a alavanca vai girar em torno do seu próprio eixo, né? Vai ser o local aí que vai fazer, o movimento vai acontecer. Então, exemplos de alavancas, que a gente nem imagina, né? A gente nem pensa nisso no nosso dia a dia. Então, abrir uma garrafa, a gente está fazendo uma alavanca. Acender uma lâmpada, né, no interruptor, a gente tem aí uma alavanquinha para acender e apagar a luz. Trocar um pneu de um carro, né, que eu vou precisar levantar, parafuso, tudo isso, a gente está fazendo aí alavancas. Então, a gente vai ter os tipos aí, agora vamos falar sobre a composição da alavanca. Então, a gente tem o ponto de apoio, que é chamado de PA. A gente vai ter o FR, que é a força de resistência. A gente vai ter o FP, que é a força potência. Acompanhem aí nas setas. O D1, que é o braço da alavanca de força potente, que está aqui. E o D2 é o braço de alavanca de força resistente. Então, isso é a composição do que a gente chama de alavanca, tá? Então, todas as alavancas, elas vão ter esses elementos, essas composições, ok?
Agora nós vamos entrar nos tipos de alavancas, né? Nós temos 3 tipos e o primeiro que eu vou explicar aí é a alavanca interfixa. Então, o ponto de apoio, ele vai estar situado entre a força potente, que é aqui, ó, força potente, e a força resistente. O ponto do apoio vai estar no meio. Então, exemplos de alavancas interfixa é, por exemplo, a tesoura e a gangorra, né? Que a gente tem esse ponto de apoio e que a gente vai ter esses 2 braços aí se movimentando. Além disso, a gente tem a alavanca interresistente. Então, a alavanca interresistente, a força resistente está localizada entre o ponto de apoio e a força potente. Então, percebam que no anterior, ela estava bem para cá, bem na ponta, né? E esse aqui ela vai estar localizado no meio do primeiro braço. Então, a gente vai ter a força potente e o ponto de apoio. Então, a gente vai ter essa força resistente bem aqui no meio. Então, exemplos, o carrinho de mão, o quebra-nozes, né? Aquele negócio de apertar, de cozinha, aquele item culinário. Então, esses são exemplos de alavancas chamadas de interresistentes. E a gente vai ter também as alavancas chamadas de interpotente. Então, a força potente, ela está localizada entre o ponto de apoio e a força resistente. Então, aqui a gente vai ter a força resistente já bem na extremidade. E a gente acontece bastante essa força interpotente quando a gente observa as pinças e os cortadores de unha, né? Que a gente consegue ter esse tipo de movimentação devido aí a esse tipo de alavanca. Pessoal, então é isso. Se inscreva no canal, dê o seu like e até semana que vem. Tchau, tchau!